No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma das sobremesas mais pedidas e deliciosas que existem, o gelado de banana. Com um creme suave e uma compota de banana super saborosa, essa sobremesa é fácil de fazer, deliciosa e o melhor, é super econômica. Ela é sucesso por onde passa e deixa todo mundo com água na boca. Antes de começar, eu vou te explicar como é que esse vídeo vai funcionar. Primeiro, eu vou te ensinar a fazer um creme branco super aveludado e uma compota de banana, que é muito fácil e que pode ser utilizado em vários outros preparos. Depois nós vamos montar e decorar os potinhos para a nossa sobremesa ficar perfeita. Durante o vídeo, eu vou falar sobre validade, conservação, embalagem e dicas de produção. Essas informações farão toda a diferença, então não vai perder nada desse vídeo, hein? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Aqui a gente tem conteúdos que vão mudar a sua vida na confeitaria. E se algum conteúdo já te ajudou, bora ajudar a fortalecer o canal. É só assistir esse vídeo até o final, deixar seu joinha e me contar nos comentários qual sobremesa de pote você quer ver aqui no canal. Eu coloquei a receita do gelado de banana e várias outras informações importantes aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Eu também deixei lá links de outros vídeos que eu tenho certeza que podem te ajudar. Então, prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Para fazer o creme base da nossa torta de banana, a gente vai usar leite condensado, amido de milho e vou mexer até dissolver o pó. E se você quiser congelar esse creme, substitua o amido por farinha de trigo. Agora eu vou acrescentar o leite em pó e vou dissolver novamente. Os pós se dissolvem com mais facilidade se eles forem misturados apenas ao leite condensado. Agora eu vou adicionar o creme de leite, o leite integral, vou mexer mais um pouquinho e levar para o fogo. Agora é só levar para o fogo e mexer sempre em temperatura baixinha. Assim que esse creme ferver, a gente vai contar de 3 a 5 minutos e ele já vai estar pronto. O creme começou a ferver, agora a gente vai contar os 3 minutos. O creme está caindo em pequenos blocos, isso significa que ele já está pronto. Agora eu vou acrescentar o chocolate nobre, e aqui não pode ser cobertura fracionada, tá? Precisa ser chocolate mesmo. E vou mexer com o fouet até desfazer todos os gruminhos e esse creme ficar bem liso e sedoso. O creme tá pronto e a textura é essa aqui. Ele fica muito brilhante, muito aveludado depois de pronto. Esse creme vai ficar mais firme e vai ganhar uma textura maravilhosa. Agora eu vou mudar o creme de potinho. Colocar um saquinho plástico bem aderido para ele não criar película. E vou deixar descansar por algumas horas antes de usar. Para fazer a nossa calda caramelizada de banana, eu vou usar açúcar e eu prefiro açúcar cristal. Eu vou começar fazendo um caramelo seco. Coloco o açúcar aqui na panela, ligo o fogão em uma temperatura baixa e vou deixar esse açúcar começar a derreter. Eu só vou começar a mexer quando o açúcar iniciar o derretimento. Agora que ele começou a derreter, eu vou mexendo devagarzinho só para esse açúcar ir agregando aqui a calda. Eu só vou puxando aqui o açúcar, ó, para o restante da calda. Não mexe tudo de uma vez, senão sua calda vai virar um blocão e você vai ter uma dificuldade enorme em desfazer esses blocos de açúcar depois. Agora eu vou mexendo até o açúcar derreter todo e ficar na cor âmbar, que é uma cor parecida com a cor do guaraná. A cor da sua calda vai depender do quanto você deixar esse açúcar caramelizar. Mas cuidado para ele não queimar, tá? Se queimar, sua calda vai amargar. Já chegou no tom que eu quero, que é o tom do guaraná, e agora a gente vai colocando água aos pouquinhos.
não coloca tudo de uma vez, porque essa calda espirra e aí ela pode te queimar. Agora eu vou deixar minha calda engrossar um pouco antes da gente colocar as bananas. Depois da calda ferver por uns 2 minutos, é hora de acrescentar as bananas. Eu tô usando banana prata e aqui eu piquei ela em 4 partes, porque eu acho que ela vai ficar mais bonita no potinho quadrado. Se você quiser manter a banana assim clarinha por mais tempo, né, pra ela não escurecer, é só colocar um pouquinho de limão por cima dela e misturar. E agora eu vou mexer levemente, porque eu não quero que essas bananas se desfaçam na calda. Agora eu vou acrescentar a canela. A canela é a gosto, tá? Como eu gosto de muita canela, vou colocar uma quantidade boa. Deixei a banana cozinhando por mais ou menos 2 minutinhos e a textura dela é essa aqui. Olha que beleza! À medida que essa calda vai descansando, ela vai ganhando um pouco mais de textura e vai perdendo também essa espuma que se formou durante o cozimento. Eu gosto de deixar a calda esfriar em temperatura ambiente antes de usar. Para fazer a finalização das tortinhas, eu vou usar chantininho. Para ele eu preciso de chantilly bem gelado e o leite em pó. Vou misturar os dois e bater com a batedeira de mão. O ponto é esse aqui, quando o chantininho está grudado no batedor e forma um furo aqui no centro da tigela. A textura desse chantininho é essa aqui. Bem airado, bem firme. Agora a gente vai alisar até que ele fique bem hidratado e bem bonito para decorar os nossos potes. Olha como ele já está bem menos poroso. Aí eu vou acrescentar um pouquinho de leite condensado. Aqui eu estou usando leite condensado em temperatura ambiente, mas você pode usar o líquido que desejar. Pode ser creme de leite ou mesmo água gelada. Depois de hidratado e alisado, é assim que ele fica, prontinho para ser usado na sobremesa. Antes da montagem da nossa sobremesa, vamos falar das embalagens? Para embalar o nosso gelado de banana caramelizada, eu vou usar esse potinho aqui, que é um potinho quadrado com capacidade para 250 ml. Além dele, você pode usar também potinhos redondos, como esse daqui que tem lacre e facilita bastante o transporte. Ou você pode também montar a sobremesa em tamanhos maiores, que vão servir mais pessoas. Essa embalagem é excelente para isso, tem tampa e facilita muito o transporte. Agora vamos montar os nossos potinhos? Eu vou começar passando o fouet aqui no meu creme branco. Esse creme descansou por algumas horas na geladeira e olha como ele ficou bem mais firme. Eu gosto de bater esse creme com o fouet ou com a batedeira, que é para ele voltar a ficar bem brilhante, bem cremoso e bem maleável para preencher os copinhos. Olha que delícia de textura! Para montar os potinhos eu vou usar o nosso creme branco, vou usar biscoito maisena e eu escolhi o biscoito nesse formato retangular, porque ele vai facilitar a minha montagem aqui no potinho que é quadrado. Vamos usar também o chantininho para decorar e a banana caramelizada para rechear. Eu começo colocando uma colherada do creme branco aqui dentro do potinho. Quando sujar a lateral, como eu sujei aqui a lateral do potinho, é importante que você pegue um papel toalha e faça a limpeza. Agora eu vou colocar aqui uma camada de biscoitos. Quebrei esse biscoito ao meio, que é para ele se encaixar direitinho aqui dentro do pote. E aí a gente vai alternando camadas. Agora eu coloco mais uma camada de biscoito. Venho com a banana caramelizada.
Sempre puxe as bananas bem para as bordas para que elas fiquem bem aparentes. Às vezes, quando a gente deposita a colherada aqui dentro do potinho, ela se concentra toda no meio e fica bem baixinha aqui nas laterais. E aí a gente não vê as camadas muito bem divididas no doce. E é muito importante que essas camadas estejam bem divididas. A estética do doce fica muito mais bonita quando a gente percebe as camadas. Agora eu vou acrescentar mais uma camadinha de biscoito. O nosso creme branco. E agora eu vou finalizar com o chantilly. Coloco ele aqui e vou acertando com a colher, mas eu quero um chantilly com uma textura mais rústica mesmo, tá? Não precisa ter uma decoração bonitinha, certinha. E agora eu vou polvilhar canela ou então chocolate em pó aqui por cima do meu creme, o que você preferir. Ambas as opções ficam simplesmente deliciosas. Olha como esse pote fica lindo! Aí é só conferir se as bordas estão bem limpinhas, tampar o seu potinho, colocar a sua etiqueta. E como eu não estou usando a embalagem que já vem com lacre, eu vou lacrar aqui manualmente o meu potinho. Esse lacre vai garantir que a minha sobremesa não entorne no transporte. Então é bem importante colocar esse lacre antes de fazer o envio. E aí, tá gostando desse vídeo? Então já aproveita, curte e me conta nos comentários o que é que você tá achando. Agora é só levar os potinhos para a geladeira até que eles ganhem mais consistência. Depois de algumas horas de geladeira, nossos gelados de banana estão prontinhos. Olha que perfeição esse gelado de banana caramelizada. Olha a cremosidade dessa sobremesa. E o melhor, o sabor é super equilibrado, ela não fica doce demais. Quero saber se você ainda tá aqui comigo. Se chegou até aqui, deixa seu like e já me conta nos comentários que outra sobremesa no pote você gostaria de ver por aqui. E se quer ficar ainda mais por dentro do que acontece na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. A validade do potinho de gelado de banana é de até 5 dias se ele for conservado na geladeira. O custo total da receita foi de aproximadamente R$ 19,30 e ela me rendeu 6 potinhos de 250 ml. Cada potinho pode ser vendido entre 12 e 15 reais, mas isso depende, claro, do tipo de embalagem que você usar e também dos custos de produção aí na sua região, que variam muito. E aí, me conta, o que é que você achou dos nossos potes de gelado de banana? Me conta também quais outras sobremesas no pote você gostaria de ver aqui no canal. E se você quer conhecer outras receitas de sobremesas deliciosas e que deixam os clientes com água na boca, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!